O que é necessário para fazer a transformação para um clube se transformar para aderir à SAF, sem riscos de cair aí nas mãos de aproveitadores? É sobre isso que nós vamos conversar com o advogado especializado em direito desportivo, o doutor Rafael Passo, da CCLA. Está aqui com a gente. Doutor Rafael, um abraço, boa tarde, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Batista, boa tarde, CH e Plegger. Prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar esclarecer um pouquinho o que vem a ser a SAF e o que isso pode impactar no futebol brasileiro. Essa primeira pergunta, né, é sobre essa dúvida que tem o torcedor. Tá bom, o clube vai se transformar em SAF, mas o que é que pode acontecer? Existe algum risco? O que o clube tem que fazer para minimizar o risco? Aqui em Campinas tem uma experiência terrível aí do Guarani com uma empresa que era uma empresa falsa, criou dívidas absurdas, na época até contratou o Toninho Cerezo para ser o treinador, trouxe jogadores e depois era uma empresa de fachada, uma empresa fantasma e criou aí uma dívida gigantesca para o Guarani Futebol Clube. Quais são os riscos e o que o clube tem que se preocupar para não cair na mão de aproveitadores? Então, Batista, o que acontece? A SAF ela veio para criar a possibilidade de formalizar os investimentos e captar novos investidores para o futebol. Então, a partir do momento que um clube se transforma numa SAF, na verdade, ele não vai. Existem várias formas de você criar um clube como SAF, seja através de uma transformação, quando o clube deixa de ser associação para virar uma SAF, ou através da cisão do departamento de futebol, que a gente chama, onde o clube vai, a parcela do departamento de futebol passa a ser gerido como uma empresa, ele é gerada uma nova empresa, que é a SAF, e o clube faz parte dessa empresa, ele vai ser acionista dessa SAF, só que os investidores também vão ser acionistas, então eles vão ser os sócios daquela empresa, então eles vão ter responsabilidade como os sócios têm numa limitada comum. Então, esse fato por si só já garante uma maior segurança em relação aos investidores, aos aproveitadores, né? Uma segurança do clube em relação a eventuais investidores que venham, prometam mundos e fundos e depois abandonam o clube com uma dívida maior do que quando eles entraram. E essa segurança é justamente que eles, como acionistas e como responsáveis pela SAF, podem ser responsabilizados pessoalmente em caso de dívidas e das dívidas futuras que a SAF venha contrair. Além disso, o clube, a lei da SAF garante algumas proteções para o clube enquanto ele for parte do capital social dessa SAF, em relação, por exemplo, à mudança de município, à mudança de símbolos distintivos, uniforme, cor. Essas mudanças ficam restritas à aprovação da associação. Então, a lei veio no sentido de tentar formalizar e atrair os investidores, dando uma maior segurança jurídica e, ao mesmo tempo, proteger a tradição dos clubes que optem por criar uma SAF através da cisão do departamento de futebol ou até fazendo a constituição de uma nova empresa mediante a cessão dos seus ativos esportivos, que seriam as marcas, os eventuais imóveis, centros de treinamento, quando for de propriedade do clube. CH, sua pergunta, o doutor Rafael Passo é o nosso convidado especial de hoje para falar sobre esse assunto tão em moda que é a SAF. Um grande abraço, doutor Rafael, e eu vou fugir um pouco dessa linha do SAF, porque eu ouço muita gente distorcer o significado do fair play financeiro. Se o Flamengo, se no futebol brasileiro tivesse fair play financeiro, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético não estariam contratando como eles contratam. E é uma maneira absolutamente distorcida da verdade. Queria, por favor, que o senhor explicasse definitivamente, de uma maneira detalhada, o significado do fair play financeiro no futebol. Boa tarde. Boa tarde, CH. Muito obrigado pela pergunta, muito boa sua pergunta. Então, em relação ao fair play financeiro, o que é o fair play financeiro? Na verdade, são regras que delimitam ali os gastos que os clubes podem ter, mas essas regras estão inseridas num regulamento maior que chama um regulamento de licenciamento. Então, a UEFA tem o seu regulamento de licenciamento dos clubes, a Premier League tem o dela, a Conmebol tem o dela, até a CBF tem o dela, mas o da CBF ainda não está sendo aplicado. E dentro dessas regras existem algumas regras financeiras
que visam ali controlar os gastos dos clubes. Mas, na verdade, se a gente for voltar lá atrás, a intenção da criação desse regulamento lá atrás foi justamente garantir que os clubes cumprissem suas obrigações financeiras, que não gastassem mais do que eles arrecadassem. Tá? E agora a gente já vem vendo uma evolução, por exemplo, no regulamento da UEFA, onde eles já buscam, como já houve uma uniformização dos gastos e os clubes, pelo menos aqueles inseridos nos campeonatos da UEFA, cumprem suas obrigações com outros clubes, com atletas, enfim, com todas as partes contratantes, o regulamento já evoluiu no sentido de buscar controlar os gastos, os investimentos para tentar nivelar o nível das equipes. É claro que uma equipe como o Flamengo, que tem uma gestão muito boa e tem um superávit e tem um faturamento muito alto, ele obviamente vai poder investir muito mais do que um clube que tem um faturamento muito menor. Então, na verdade, o fair play financeiro não vem para equilibrar os clubes no sentido de quanto vão investir no time ou não, colocando uma linha de valor a ser investido. Na verdade, ele vem definir parâmetros para que os investimentos sejam feitos de forma sustentável. Mas é claro que clubes que faturam mais vão ter mais dinheiro para investir e vão ter equipes muito melhores do que clubes que têm um faturamento menor e consequentemente, terão um percentual muito menor para investir no time. Gleger Zorzinho, você que esteve lá dentro das 4 linhas, ex-goleiro, a sua pergunta ao Rafael Passo, doutor Rafael Passo, especialista em Direito Desportivo, a sua pergunta. Primeiro, um grande abraço ao Rafael, obrigado por estar participando aqui com a gente, esclarecendo algumas dúvidas. A gente percebe, né, Rafael, que o caminho para esses clubes de futebol, sem dúvida nenhuma, é virar uma empresa, isso é fato. Agora, a gente percebe que tem esbarrado muito nas assembleias dos associados, né, dos conselheiros. Então, eu queria que você falasse um pouco qual o caminho, né, para que consiga convencer esse pessoal que fica ainda nessa dúvida. Parece que vai entregar na mão de outras pessoas, os associados e os conselheiros. Se eu não me engano, a Portuguesa estava tentando isso aí, já deu uma freada justamente por isso. Então, eu queria que você falasse um pouco como convencer os associados e conselheiros para que a realidade do futebol hoje, sem dúvida nenhuma, seja virar empresa, virar SAF. Obrigado, boa tarde, o prazer é meu estar aqui com vocês. Então, na verdade, se a gente for ver, e eu acredito muito que nos próximos anos a conversão em SAF, ou a criação de uma SAF vai ser a regra geral. Todos os clubes vão ter que adotar esse padrão justamente por causa disso, porque os clubes que já adotaram SAF, a gente vai começar a ver um ganho de rendimento esportivo muito grande justamente porque eles organizaram a gestão, organizaram as contas, estão pagando em dia e isso reflete no campo, no resultado do jogo. O próprio Cruzeiro é um exemplo, ele está na Série B, mas só que a partir do momento que virou SAF, todas as contas foram colocadas em dia, os atletas recebem em dia, não tem atraso de salário, não tem atraso de direito de imagem, e isso obviamente reflete não é coincidência que o Cruzeiro é líder da Série B disparado e já praticamente garantiu o acesso à Série A. Então, esse é um ponto que os conselheiros têm que observar. Isso vai ser uma vantagem esportiva daqui a um tempo. Conforme as receitas vão se organizando, equacionando, as dívidas vão se equacionando. Outro ponto é que a própria lei da SAF traz algumas proteções para o clube para não perder aquela identidade, aquele caráter histórico da associação quando foi fundada. Eu entendo que nos conselhos, todos os conselheiros são fanáticos pelos clubes, são torcedores, e isso acaba impactando um pouco nas decisões racionais. Mas, do ponto de vista histórico, do ponto de vista de tradição dos clubes, a transformação não vai gerar uma perda do caráter histórico, ou do símbolo, ou do uniforme, ou dos títulos. Isso não vai impactar. Na verdade, a SAF é só uma forma de profissionalizar a gestão do clube, captar investimentos para que a própria qualidade do time, a própria qualidade do campeonato
e do futebol brasileiro, em última consequência, aumente. Então, é compreensível essa restrição dos conselheiros, por ser uma questão nova, mas eu não vejo muito futuro, a não ser em casos específicos, como o Flamengo, que já se organizou, o próprio Palmeiras, mas, no geral, a SAF é o futuro de todos os clubes brasileiros. Doutor Rafael Passo, muito obrigado pela esclarecedora entrevista, muito obrigado por atender aqui o nosso programa. Um abraço, muito obrigado, doutor. Obrigado, Batista, um abraço, boa tarde a todos.